Deus falou assim: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviarei, que eu te mostrarei. Com clareza, irmãos, nós entendemos que aquela separação de Abraão do meio dos seus familiares não era uma separação que Deus visava destruir os sentimentos assim baseados nos laços consanguíneos. Não era essa a vontade de Deus, mas os ídolos. O divisor de águas aí era exatamente os ídolos. Deus queria para si um povo santo, um povo especial, zeloso e de boas obras. E se os ídolos imperavam na família, então para que Jacó não tivesse assim uma ligação com aqueles ídolos e impedisse a presença de Deus na sua vida, então que ele também se separasse de Labão, assim como Abraão havia se separado de Naor, havia se separado de Harã e tinha ido para a terra que Deus lhe mandara. Mas quando eles estavam no caminho, a Bíblia nos mostra que Labão deu conta de que os ídolos desapareceram. E ele correu atrás de Jacó. Ele colocou seus homens de guerra e vieram todos ao encontro de Jacó. E perguntaram, e ele disse para Jacó: olha, Jacó, você me enganou. Você furtou os meus ídolos. Jacó falou assim: olha, pode olhar toda a bagagem. Se tiver alguma coisa aí, eu vou pagar para você muitas vezes mais. Eu posso até voltar a ser um escravo. Você pode fazer o que você quiser. Mas quando Labão chegou do lado de Raquel, sua filha, Raquel estava sentada no camelo. E Labão, seu pai, disse: minha filha, levanta. E ela falou: pai, não se te dê o caso, não venha o caso que eu tivesse assim desrespeitando o Senhor. Mas eu estou no período das regras das mulheres, então eu não posso me levantar. Só permite que eu fique sentada? Ele falou: pode ficar, minha filha. Mas ali estavam os terafins, eles estavam escondidos debaixo da cela e Raquel estava montada em cima. Observe, irmãos, que o nosso Deus, ele vê tudo. O nosso Deus, ele contempla todas as coisas. O nosso Deus conhece todas as famílias. O nosso Deus conhece todos os pais, conhece todos os filhos, as filhas, conhece todos os avós, conhece todos os netos, porque quando ele nos formou, foi ele que lá no capítulo 1 de Jeremias falou assim ao profeta: antes que te formasse no ventre, eu te conheci e te santifiquei e dei você às nações como profeta. É esse mesmo Deus que lá no capítulo ou no Salmo 139 está escrito assim: Senhor, tu me formaste e me conheces, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. De onde fugirei da tua presença, ou para onde fugirei da tua face? Se eu tomar as asas da alva, se eu fizer no extremo do mar a minha morada, a sua mão ainda ali está. Para onde eu fugirei? Raquel não tinha uma experiência com Deus de Israel. Raquel achava que o nosso Deus, para dar livramento, ele precisa contar com a inteligência do homem, ele precisa contar com seus amuletos, ele precisa contar com as suas feitiçarias, ele precisa contar com a sua sabedoria, ele precisa contar com seu dinheiro. Não, irmãos, o nosso Deus é aquele que diz assim: quem primeiro me deu para que eu pudesse retribuir. O nosso Deus é o Deus do capítulo 66 de Isaías, que diz assim: os céus é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa que vocês vão construir para me morar? Eis que as minhas mãos fizeram todas essas coisas. Então para quem olharei eu? Vou olhar para o pobre abatido de espírito, para aquele que teme, para aquele que treme da minha palavra. Então Deus não queria que a família de Jacó fosse assim desligada dessa dependência de Deus, e por isso ele se faz presente com ele e diz assim: Jacó, sai de Siquém e sobe para Betel. Lá no capítulo 24, versículo 22 de Gênesis, a Bíblia diz que quando Rebeca desceu ao poço, desceu ali a cisterna e trouxe água e deu a beber aos camelos, Eliezer tirou depressa um pendente e colocou no seu nariz, tirou 2 pulseiras e colocou nos seus braços. Nós estamos entendendo então que Eliezer era o homem enviado de Abraão e que aquelas joias ali representavam os
dons espirituais, os dons celestes, as coisas gloriosas que Deus tem para dar à sua igreja. Porque o apóstolo Tiago escreveu, capítulo 1, versículo 17 do seu livro: todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação alguma. Eu quero dizer que Deus quer te dar joias espirituais, Deus quer te dar riquezas espirituais, e os dons espirituais são ornamentos para glorificar a esposa do Cordeiro, para que ela possa brilhar na terra. Nós vemos também ainda em Êxodo capítulo 32, versículos 2 e 3, que quando Arão queria construir um bezerro de ouro, o povo tirou as arrecadas, os brincos, anéis, pulseiras, pendentes e deu para Arão. E Arão fez um bezerro de ouro. Nós vemos ainda também, lá em Êxodo capítulo 35 e versículo 22, que o povo reuniu e doou todas as suas joias para o tabernáculo. E a Bíblia diz que aquilo se tornou uma oferta de ouro. Quando nós abrimos em Números, ali também nós encontramos no capítulo 31 e o versículo 50, que os capitães contaram todo o exército e não faltou uma só pessoa. Aí Moisés perguntou: eles estão aí? Está todo mundo aqui, inclusive nós, não faltou ninguém. Então os capitães ficaram tão contentes que eles ofereceram ofertas de ouro, dos seus pendentes, dos seus anéis, e doaram tudo para o tabernáculo como uma oferta propiciatória. Isso estaria dizendo assim: a minha família vai oferecer o melhor para Deus, para que Deus se mostre propiciatório ou favorável à minha família e me abençoe. Nós observamos isso com clareza. Mas nós vemos um outro detalhe na Bíblia ainda, que está lá no capítulo 25 de Provérbios, e o versículo 12, que as palavras de um sábio, o conselho ou a repreensão do sábio, são como joias nos ouvidos daqueles que querem escutar. Meu Deus, eu nunca esperava escutar esse conselho. Olha que coisa linda, me salvou, eu ia me perder. Então, se você, filho, filha, moço que está aqui nesta noite, quer receber essas joias, a Bíblia diz: filho, obedeceis os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor, e é o único mandamento com promessa. Quando o pai fala vai, não vai, porque pai e mãe enxerga muito bem, e isso será um atavio, uma joia no seu pescoço. Mas a Bíblia menciona também um outro tipo de joia. Essas joias já desencaminharam Israel. Um homem que Deus chamou e disse a ele: varão valoroso, vai desta força, Deus é contigo. Esse homem chamava-se Gedeão. Lá na frente, depois de toda aquela vitória, no capítulo 8, versículo 24, o povo pediu para que ele fosse rei. Sabe o que ele fez? Dá-me todas as joias que você tem. Sabe que tipo de joia que o povo tinha? Joias dos midianitas ou amalequitas. Um povo maldito por Deus, um povo que levou o povo a pecar lá em Peor, por assim influência de Balaão, um povo que o Salmo 78 faz menção deles, como um povo que Deus se agradou do sacerdote Finéias, porque ele transfixou com uma espada uma moça midianita, porque ela estava vivendo com um judeu. Irmãos, então eles pegaram e deram para Gedeão todas as suas joias de ouro, e a Bíblia diz que deram até vestes que pertenciam aos reis midianitas. E sabe o que Gedeão fez com aquilo? Um éfode. O éfode era uma estola sacerdotal, por meio da qual eles consultavam a Deus. E a Bíblia nos mostra que a partir dali a vida de Gedeão se acabou. Gedeão caiu em pecado, arruinou a vida dele. Então nós observamos aí joias santas e joias ligadas ao mundo. Nós observamos valores espirituais imensuráveis e percebemos que há também coisas reprováveis. Nós observamos que Jacó queria se aproximar de Deus. Então ele disse assim: limpai-vos, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Ora, até as vestes era um indício de purificação. E ele pediu aos seus familiares que a partir dali
eles adorassem a Deus, não com as mesmas vestes que foram contaminadas por terem carregado os terafins e todas aquelas joias que eram ligadas ao panteão babilônico, à cultura babilônica dos deuses que Deus abominava. E eles subiram agora para Betel. Nós lembramos do Salmo 110, o teu povo apresentará voluntariamente. O teu povo, ó Deus, apresentar-se-á voluntariamente, trajando vestes reais de salvação. A veste que Deus quer colocar na família, irmãos, é uma veste de salvação. Porque o mundo hoje está impregnado de ideias, de tantas coisas erradas. E quando ela entra no meio da família, começa a mudar a cabeça dos filhos, começa a mudar a cabeça das filhas, pode mudar também a cabeça dos pais. Isso vai depender da chamada espiritual ou da comunhão que cada um tem com Deus. Isso é uma área assim, inviolável, é personalíssimo, não dá para nós sabermos qual é a comunhão de cada um de nós com Deus, só Ele nos conhece. Mas o inimigo quer nos assaltar, fazendo-nos carregar esses terafins, fazendo-nos acreditar em algumas coisas, irmãos, e isso vai levando as pessoas ao desespero. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Coríntios, capítulo 7, ele se referia ao casamento. Se o marido é descrente e a mulher é crente, então a mulher deve abandonar o marido? Paulo, o apóstolo, disse não, porque o marido descrente, ele é santificado pela mulher crente, e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Ora, disse Paulo, se não fosse assim, os vossos filhos seriam impuros, mas eles não são impuros, eles são santos no Senhor. Com isso, Paulo estava prestigiando o sacerdócio do cristão fiel. Se uma irmã no seu lar, ela é crente, mas o esposo não é, e os filhos não são, mas ela é uma sacerdotisa de Deus, fica firme na posição que Deus te colocou, porque as tuas orações estão subindo até os céus, e no momento certo você verá a resposta. O inferno não terá poder sobre você. Mas aqui essa afirmação é diferente. A família toda é cristã, e o inimigo está procurando um espaço dentro da família. E os irmãos sabem que tentações existem, ou não existe? Ou será que eu estou falando algo tão assim, difícil ou surrealista, ou é um surrealismo? Não, elas existem. Você acabou de ouvir esta poderosa mensagem da Palavra de Deus. Mensagem que com toda certeza tem muito a trabalhar em seu coração. Esteja sempre atento a tudo que Deus tem ainda para você. Não terminou, não é o fim para a sua vida. Neste momento, eu quero lhe convidar a orar. E com toda certeza, um novo momento, uma nova etapa estará iniciando para você e para toda a sua família. Vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus de poder, de glória, Deus santo, Deus amado, nesta hora nós clamamos a Ti e pedimos em nome de Jesus, por cada um que ouviu, ó Deus, esta mensagem, por todos aqueles, ó Senhor, que estiveram meditando, enquanto, ó Pai bendito, Tu falavas conosco através desta poderosa palavra. Deus, agora, trabalhe nos corações, trabalhe nas vidas, Senhor, cura os enfermos, abra portas para aqueles que nesta hora, junto comigo, estão orando. O Senhor pode fazer o impossível, o Senhor pode, meu Deus, restaurar aquilo que se havia quebrado, aquilo que se havia perdido, porque o Teu nome é poderoso. Deus bendito, desde já nós queremos lhe agradecer pelas vitórias, em nome de Jesus que reina hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua audiência e eu tenho certeza, você vai ter um final de semana abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo sábado com mais um programa Semeando Boas Novas.